Salve, eu sou Adriano Nunes, você está no Dialoguei e o vídeo de hoje é quase um alívio, porque foi anunciado o nosso futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, e eu digo alívio porque eu já vi que das palavras do ministro ele nos garante que vai ser criterioso e seguir a rito a nossa Constituição Federal, que é o que nós queremos enquanto democracia brasileira. Não sai daí que eu tenho bons conselhos para o ministro. E aí, meus dialogueiros, tudo bem com vocês? Tudo certo? Comigo tá tudo bem certo. Mas antes de qualquer coisa, pelo amor de Deus, a gente precisa chegar aos 10 mil inscritos nesse canal, gente. Pra isso, vai logo dando uma dedada gostosa no like, aciona o sininho pra tá ativando notificação de novos vídeos, comenta aqui embaixo. Aliás, já quero saber os comentários de vocês no tema sobre hoje de educação, que eu deixar de falar aqui, eu quero que vocês complementem aí embaixo pra gente interagir. E salva o link pra estar compartilhando pros seus 67 grupos de WhatsApp. Gente, se tudo indica, o governo de transição do nosso futuro presidente Jair Bolsonaro anunciou o nome do nosso futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, um colombiano de postura conservadora, que deixa a gente sempre que é LGBTQI mais um pouco preocupados, né? Porque a gente tem aquele temor que esse novo governo pode ser que seja fascista, pode ser que queira colocar mordaças e retroceder em algumas conquistas, mas eu fiquei muito tranquilo quando eu vi uma carta, logo quando ele foi anunciado como futuro ministro da Educação. Eu estava assistindo o jornal e eu vi que o futuro ministro ele se pronunciou dizendo que ele vai ser um homem rigoroso em cumprir o rito do que está previsto na Constituição Federal, que ele é a favor de uma educação livre e acessível a todos, que é contra a qualquer outra ideologia partidária que possa manipular o ensino da educação, o que me deixou um tanto aliviado, porque afinal de contas é esse o tema do nosso vídeo hoje, é que o nosso ministro saiba e entenda que tudo isso que ele está dizendo que vai cumprir como rito da Constituição realmente existe. E existe desde 1996, quando foi decretado a LDB, que nada mais é que a Lei de Diretrizes e Bases da nossa educação. Então lá em 1996 é importante que a gente faça essa viagem no tempo para que a gente entenda por que foi preciso estabelecer isso numa lei dentro da Constituição Federal, onde vai garantir ou regulamentar a questão da educação no Brasil. Porque depois de anos de ditadura, num processo de redemocratização, a sociedade voltou a participar e a querer debater diversos assuntos. E percebeu-se, tinham questões, principalmente relacionadas a direitos humanos, que deveriam estar como disciplinas transversais da nossa educação. Mas Adriano, que nome complicado, o que isso quer dizer disciplina transversal? Primeiro que não é disciplina, eu estou viajando, apenas quer dizer que são conhecimentos transversais. Dentro das disciplinas tradicionais que hoje nós conhecemos, matemática, português, ciências, possam ser discutidos e debatidos em sala de aula temas transversais. Esses temas que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, considerando toda a nação, toda uma sociedade, que está muito relacionado aos nossos direitos humanos. Olha o que muita gente diz, que vem de uma teoria marxista, não tem nada a ver. Em 96, a Constituição Brasileira já estava dizendo que era necessário que dentro das disciplinas curriculares trouxesse o debate e discussões para que o aluno aprendesse a questão de cidadania não só pelo viés teórico, e sim por exemplos das suas vivências e convivências na sociedade como um todo, para que ele possa começar a construir este cidadão que contemple todas as diferenças. E a LDB, ela foi muito clara, senhor ministro. Ela deixa determinadas 6 princípios básicos transversais que devem estar sendo costurados em todas as disciplinas, que são eles: a ética, o meio ambiente, o consumo, o trabalho, pluralidade cultural e, pasme, senhor ministro, orientação sexual. Então isso não é uma imposição ideológica marxista. Isso não é uma esquerda mimimi que está querendo impor dentro da educação. Em 1996, na LDB, diz que esses 6 princípios transversais devem estar permeando todos os conhecimentos. Ou seja, eu não tenho que aprender matemática só que 1 mais 1 é igual a 2. Eu tenho que entender que um homem mais uma mulher é igual a 2. É um princípio de
igualdade, para que a gente possa aprender, enquanto cidadão, a respeitar. E, senhor ministro, eu vi também na sua fala que o senhor disse que vai representar a vontade da maioria de um povo brasileiro. O senhor autodenomina-se porta-voz de uma maioria, que o senhor diz que o brasileiro ele é conservador. Eu não vou discutir isso, eu não sei que parâmetros o senhor utilizou, mas eu queria fazer uma ressalva, que o senhor não confunda as minorias, negros, LGBTQI e todas as outras minorias, mulheres. Nós não somos minorias em quantidades, nós somos minorias de vozes, de representatividade no poder. Por isso que as pautas de direitos humanos estão garantidas na Constituição para o projeto de educação. Isso não quer dizer que tudo que está sendo proposto ou discutido para garantir esses 6 princípios transversais dentro da nossa educação, que isso não esteja passivo a críticas, a discussões, mas críticas e discussões a esse modelo tem que se partir de um conhecimento de quem estuda e pesquisa de fato a educação nesse país, envolvendo uma participação popular, para que a sociedade de fato não ficar com apenas uma opinião do senhor ministro, ou nem só com a minha opinião, mas que a população como um todo possa ajudar a definir as diretrizes dessa educação. Então, quando o senhor fala que vai respeitar a Constituição Federal, mas em outras falas o senhor diz que vai combater o que o senhor diz que são ideias marxistas com relação à orientação sexual, e aí o senhor é nomeado por um candidato onde ele achincalhou várias fake news, onde ele diz que a educação sexual com o princípio da orientação sexual tá pelo viés da demonização, da sexualização. Tá havendo algum engano aí, a gente precisa de documentos que comprovem isso. Onde, que projeto pedagógico se dizia isso, que ia ter esse tipo de educação sexual? Por que eu chamo a atenção em relação a isso? Porque a educação sexual, ela não está relacionada à transa, ao sexo em si. Nós estamos falando das relações dentro da nossa sociedade, porque afinal de contas, quando a gente fala de discutir gênero, a gente não está discutindo sexo, a gente está discutindo nossos papéis sociais, porque é assim que nós nos definimos dentro da sociedade, como homem ou mulher, como é que é essa relação de um patrão com uma funcionária. Não é à toa que a gente está discutindo assédio sexual, que a gente tem um país onde se mais tem feminicídio, onde é o país onde mais se mata LGBTQI+. Por isso que é importante a gente ter a Constituição, e a nossa Constituição ela é válida para poder garantir essas premissas. Então não fiquem chocados, não queiram achincalhar um processo onde todo mundo, dentro de uma redemocratização, estudou e viu as reais necessidades de um povo brasileiro, o que está lá garantido como lei, senhor ministro, e o que o senhor se diz um homem fiel a essa Constituição, é que discutir orientação sexual, a gente vai ter que partir para essa discussão de gênero, a gente vai ter que discutir essa igualdade social, para que as mulheres possam ter salários equiparados aos homens, que a gente possa rediscutir esses novos papéis como sociedade, e não passar por um viés moral. Não se eu querer usar a bancada evangélica ou o princípio cristão e achincalhar tudo que é discutido nesse sentido, transformando isso em pornografia, porque não é, isso não tem cabimento. Ou o senhor apresente um plano pedagógico onde foi apresentado e aprovado que seria dessa forma. Porque os educadores sexuais com quem eu converso e tudo que acontece hoje nas escolas públicas, talvez, senhor ministro, eu não tenha conhecimento do que acontece nas escolas públicas do Brasil. E tem um adendo importante que o senhor saiba, é que hoje essas crianças, nós uma coisa concordamos, estão extremamente sexualizadas. E é por isso que é importante trazer esses temas, essa discussão pelo âmbito pedagógico, da educação sexual. O educar, ele permite ter esse campo de conhecimento, onde a gente tenha acesso a essas informações e com criticidades e com profissionais exemplares, principalmente na figura do papel do professor, que tem que usar esses 6 princípios básicos que está na Constituição para exemplificar nas suas aulas das disciplinas curriculares. Por isso que é importante a gente ter um pajubá numa prova do Enem, trazer exemplos de étnicos, raciais, ambientais, porque a questão de discutir seres humanos não é a vontade de uma esquerda mimimi, é a necessidade do povo que o senhor vai representar, ministro.
A gente manter a Constituição, respeito ao Estado laico e o que a LDB prevê na discussão da educação no nosso país, isso é respeitoso. Isso é a política que esperamos e eu tenho certeza que o senhor deve ter dito isso no calor do momento, como o nosso presidente costuma dizer. Mas o senhor vai colocar a mão na consciência, estudar direitinho o dever de casa e perceber o quão é importante a gente discutir direitos humanos. Obrigado você que assistiu até aqui. Comenta aí embaixo o que vocês acharam e o que vocês entendem sobre tudo isso que nós conversamos aqui, que propostas vocês teriam pra gente melhorar a educação no nosso país. Se quiser saber qualquer coisa, é só me seguir em qualquer rede social, @dialogueibr. Até o próximo vídeo.